Boa tarde, pessoal da aula de expansão. Estamos começando mais uma aula de expansão com o tema de cultura e seus sentidos. Hoje a gente vai trabalhar um pouco do relativismo cultural, né? Os objetivos do relativismo cultural, vamos entender o que é o relativismo cultural, né? Eu vou estar disponibilizando para vocês o vídeo no YouTube, caso vocês queiram assistir a videoaula, porque eu estou tendo dificuldades para gravar no centro de mídias, mas o vídeo vai estar disponível no nosso chat, então fiquem à vontade e assistam a videoaula, né? Eu também vou disponibilizar o material para vocês da aula em PDF, vai ter algumas questões para vocês refletirem também, né? Vamos lá. O que vai ser o relativismo cultural? A gente já viu o que é cultura, a gente viu o que é cultura popular, o que é cultura de massa. Nas nossas aulas presenciais a gente também está vendo essas questões. E hoje a gente vai trabalhar o relativismo cultural, relativismo, vem do real, né? Vem das relações culturais, vamos pensar assim, certo? Então, os objetivos da nossa aula é o quê? Entender o que é relativismo cultural na perspectiva da antropologia contemporânea. Antropologia é essa ciência muito ligada à própria sociologia que estuda o ser humano, o comportamento. Compreender a importância do relativismo cultural na desconstrução de preconceitos. Olha lá, então, o relativismo cultural é algo, né, trabalhado e formado para desconstruir esses pensamentos preconceituosos, racistas, né, e por aí vai, tudo bem? E olha como a nossa aula ela tem uma a ver com a outra. Acabei de gravar uma aula sobre ressignificando a formação do povo brasileiro. A gente trabalhou bastante esses termos das teorias étnico-raciais, né, que eram preconceituosas, e agora a gente vai trabalhar algo para combater isso. Olha só que legal, né? Isso tem a ver com a cultura aqui, certo? Bom, o que é o relativismo cultural aqui? Eu deixei uma frase separada na aula aqui, e vocês vão ver essa frase. Entre um executivo de Nova York, certo? E um aborígene, né, australiano. São duas culturas bem diferentes, né? Um executivo de Nova York vive algo que o australiano, né, não vive, certo? Assim, duas culturas diferentes, não que um seja melhor que o outro. Há imensas diferenças, né? Mas uma coisa em comum. O que é em comum entre essas duas pessoas? Os dois são seres humanos. Então, esse relativismo cultural busca desconstruir o que? A relação de uma evolução cultural, de uma classificação cultural, certo? Então, vai buscar sempre desconstruir isso. E um pensador muito importante que a gente já trabalhou em sala de aula, a gente vai trabalhar nessa aula de expansão também. Estudo da diversidade. A diversidade da experiência humana é o objeto principal da antropologia. Ou seja, quanto mais diverso seja a cultura, os costumes, né, mais coisas para o objeto de estudo da antropologia. Então, o objeto de estudo da antropologia é justamente essa diversidade cultural, diversidade de pensamentos, tá certo? Podemos dizer que a antropologia se dedica ao estudo da diferença, né, usando como exemplo as várias formas que as sociedades escolhem para viver e organizar sua coletividade. Ou seja, nós temos nossos costumes alimentares aqui e em outros países é diferente. Nós temos nossos costumes políticos, nossos costumes de vestimentas no Brasil, e em outros países existem outros costumes. Por exemplo, a mulher lá, a mulher árabe, né? Ela se veste, tampa até só o rosto aparece. As mulheres aqui no Brasil já é outra realidade, né? Mas quem está certo, quem está errado? Ninguém, porque são ambas culturas diferentes, né? Não existe classificação entre elas, não existe melhor, pior, mais evoluída ou menos evoluída. São costumes que nós temos desde criança, são costumes, tradições, entenderam? Os primórdios da antropologia. Né? No contexto correspondente à segunda metade do século XIX, o mundo está em expansão do sistema capitalista, né? Na forma do colonialismo europeu, tá bom? Isso levou as sociedades ocidentais a intensificar cada vez mais o contato com outras populações nos quatro cantos do mundo. Ou seja, o colonialismo
é uma nova colonização, mais ou menos isso, né? Eles foram para a África, foram para a Ásia e começaram a ter o contato com os outros povos. Só que a relação deles com os outros povos não foi amigável. Por quê? Porque eles entendiam que os outros povos não eram civilizados e eles tinham essa taxação cultural, classificação cultural, o que na visão do relativismo cultural isso não pode existir, tanto que é para desnaturalizar, né, essa visão, porque não é natural. Desnaturalização é o que? É você entender que não existe cultura melhor ou pior do que a outra, tá? Inicialmente, a antropologia se dedicou a entender as sociedades chamadas primitivas, sociedades não ocidentais, ou seja, sociedades não europeias, chamadas de primitivas, que hoje os cientistas denominam sociedades de pequena escala ou ainda sociedades simples. Esse é o contexto de produção das teorias antropológicas evolucionistas, certo? Então, o contexto de produção dessas teorias evolucionistas, que são teorias preconceituosas, né, são que as outras sociedades eram mais simples, menos evoluídas. Esse contexto de classificação entre culturas vem da teoria evolucionista. Então, pelo nome aí você já mata essa charada. Teoria evolucionista quer classificar as culturas, tá certo? Vamos para uma primeira pergunta aqui, que essa pergunta vai estar disponível para vocês no material, que eu vou disponibilizar no chat da nossa aula, e também é para vocês responderem, para vocês refletirem, tá certo? Respondam no chat, coloquem lá o tema da aula, né? E coloquem a resposta da pergunta que eu vou fazer aqui. Bom, qual que é o foco então da antropologia? Alternativa A, estudar a evolução da superioridade das culturas. Será que é isso? Estudar B, alternativa B, estudar as sociedades em particularidades de cada cultura. Qual das duas respostas será? Qual que é o foco da antropologia aí? Um novo olhar sobre cultura. Esse cara aqui que eu vou falar, eu pedi para vocês pesquisarem o nome dele não, é a teoria socióloga, né? A teoria cultural dele, né? O nome desse cara é Franz Boas. Ele meio que vai, vai, vai criar esse relativismo cultural, tá certo? Então as teorias evolucionistas foram criticadas por Franz Boas. Ele vai criticar esse modelo de classificação de culturas, preconceito, né? Isso daí traz o preconceito, então ele critica. O autor foi um dos principais expoentes do conceito de diversidade cultural, tá? Ao contrário dos evolucionistas, Franz Boas tinha como objetivo o estudo das culturas no plural e não na cultura do singular. Plural significa várias culturas, significa muitas possibilidades, e singular só uma cultura, tá certo? E as ideias desse cara aí foram assim: cada cultura representava uma totalidade singular, ou seja, existem vários tipos de cultura, né? Vários plurais de cultura, mas cada uma tem uma totalidade singular, tem um costume próprio, né? Nós temos nossos costumes, os povos lá do Nordeste tem outros, no próprio Brasil existem outros tipos de costumes, então cada um tem o seu costume singular, mas os tipos de cultura são diversos, nenhuma é melhor ou pior do que a outra por conta dos seus costumes. Um costume particular só pode ser explicado se relacionado ao seu contexto cultural. Olha lá, um costume particular só pode ser explicado se relacionado ao seu contexto cultural. Ou seja, quando nós temos, quando a gente vai explicar, olha, eu um exemplo, né? Eu gosto muito de sei lá, de um time de futebol. Então, esse contexto precisa estar dentro de qual contexto social? Do Brasil, né? Eu gosto de um time de futebol do Brasil. Ou eu gosto muito de ir à missa, né? Eu gosto muito de ir à igreja. Ou seja, esses costumes tá dentro de um contexto cultural, tá certo? Então, é um costume particular, né? É um costume mais declaradamente particular
existe uma diversidade, né? Não é porque eu gosto de ir à missa que eu preciso pensar que só é bom ir à missa, mais ou menos assim, e as outras igrejas não. Então existe o respeito, existem teorias também, né? Então é mais ou menos isso a ideias de Franz Boas. Mas uma da ideia deles é: cada cultura é dotada de um estilo particular que exprime através da língua, crenças, costumes e a arte. É o que eu acabei de falar para vocês, né? Mas não apenas desta maneira. Este espírito próprio, a cultura influi sobre o comportamento dos indivíduos. Ou seja, o que ele quer dizer? Que a nossa cultura vai influenciar no nosso comportamento, né? Até aí dá para entender mais ou menos as ideias dele. Agora o conceito de relativismo cultural, tá legal? Primeiro conceito aqui: as culturas a partir dos seus próprios termos, né? Então as culturas dos seus próprios identificados com essa cultura. O outro a partir dos seus próprios termos, ou seja, o outro, a gente tem que ter a visão do outro como o que ele gosta, né? Como o particular dele. É mais ou menos isso que o relativismo cultural entende. Ou seja, quando nós vemos um costume que nós não estamos acostumados a ver, nós precisamos pensar: olha, essa pessoa tem esse costume, essa pessoa tem esse direito, essa pessoa tem outra cultura. E a minha não é melhor do que a dele. Eu não posso falar: olha, tá errado, não faz isso não. Ou eu não posso chegar e falar para ele que é ruim, tipo, o comportamento, né? Um exemplo: as mulheres árabes, elas vêm para o Brasil, né? E elas continuam com sua cultura. Eu não posso falar para uma mulher ou outra mulher, vamos dar esse exemplo: outra mulher falar para uma mulher árabe: olha, vista outra roupa, essa daí não se adequa aqui ao Brasil, você está estranha. Não, é a cultura dela, nós já sabemos da cultura, né? Isso que é o mais legal. Nós já sabemos da cultura árabe, nós já sabemos da cultura dessas mulheres. Então por que a gente precisa falar que é algo errado? Sendo que é a cultura dela. Então não existe essa de certo e errado, segundo o relativismo cultural. E é claro, o relativismo cultural abre um leque, né? A gente é mais ou menos o que a gente já tinha que ter conceito, já tinha que ter em cabeça, né? Já tinha que ter na nossa cabeça essa questão de que não existe certo e errado em culturas, né? Em religião, em costumes, tá bom? Após o salto da interpretação de culturas, a antropologia se desenvolveu enquanto ciência. Ou seja, a antropologia também faz parte aí da sociologia, que estuda a cultura, estuda os movimentos humanos, né? E estuda os costumes também. Antropologia no século XX. Desde o começo do século XX, a antropologia tornou-se fonte do conhecimento sobre a diferença cultural. A antropologia trabalha muito no âmbito cultural, tá bom? Desempenhando um papel importante na garantia e na defesa dos direitos de diversas populações e na defesa dos direitos, né, das populações consideradas, entre aspas, diferentes. Objetivos privilegiados, né? Perdão, pessoal. Diversas populações consideradas diferentes. Os indígenas, mas vamos analisar a questão dos indígenas. Né? A antropologia chega, estuda a cultura dos indígenas, dos africanos, então tem esse aspecto cultural. Né? Ela vai e abranger as culturas que não foram tão estudadas. Mais ou menos isso que a antropologia vai querer saber. No decorrer do processo de seu desenvolvimento científico, a antropologia também passou a buscar entender o que acontece no interior das sociedades ocidentais, desenvolvendo a antropologia urbana, diferenças internas presentes nas sociedades ocidentais passaram a ser objeto de investigação antropológica, ampliando o diálogo com outras ciências sociais. Ou seja, o Ocidente, né, no caso a Europa, né, a antropologia começa a observar diferentes costumes, né? Até os próprios europeus, eles começam a mudar os seus costumes ali no século XX. Claro que hoje eles não têm mais aquele pensamento de só uma religião, né?
acho que quase que, não posso dizer todos, mas a maioria são estados laicos, né, que permite a crença ou não crença de qualquer coisa, mas a antropologia começou a ver esses resquícios e comportamentos ali no século XX, tá bom? Vamos para mais uma pergunta, né? Essa pergunta de número 2. Considerando o conceito de cultura sob a perspectiva antropológica, julgue o item subsequente. Tomando-se cultura como código e sistema de signos, ou seja, são o que, pessoal? Costumes culturais, até mesmo políticos, são os códigos de cada pessoa, são os signos, entre aspas, de cada pessoa, né? Uma particularidade de cada pessoa, diversificação dessas culturas. Existem diversas culturas com diversas particularidades por aí, né? Tomando-se a cultura como código e sistema de signos, infere-se que as transformações de um dos aspectos de uma sociedade repercutirá em outras dimensões de sua vida. Vamos voltar. Tomando-se cultura como código e sistema de signos, infere-se que as transformações em um dos aspectos de uma sociedade repercutirá em outras dimensões de sua vida. Essa afirmação, ela está certa ou está errada? Respondam no chat se for possível. Façam essa atividade de reflexão, é uma aula bem resumida, né? Então leiam tudo que eu estou lendo está lá dentro da aula e resolvam essa questão só para vocês refletirem, tá bom? Agora vamos dar uma retomada aqui. Então vamos retomar o que nós aprendemos e estamos vendo nessa aula. Conhecemos então uma nova fase da antropologia, baseada no relativismo cultural. Vimos algumas ideias de Franz Boas, né, um de seus expoentes, né, dos caras que pensaram no relativismo cultural. Essa nova fase é marcada pela compreensão das particularidades de cada cultura, tá certo? Pessoal, eu quero que vocês, no final dessa aula, vocês coloquem no chat ou façam no caderno e me tragam, certo? Essa aula vai ficar gravada, eu peço que vocês assistam. Eu vou pedir para vocês verem a aula em PDF, para vocês saberem o que eu estou pedindo também. Então, o que eu quero? Quero que vocês representem a diversidade cultural em uma imagem, né? E escreva uma legenda para essa imagem, ou seja, você vai pegar uma imagem, certo? Aí eu já dei alguns exemplos nessa própria aula, e vai ter alguns exemplos, né? Não de imagem, mas do que foi dito e na própria aula, lá quando eu fui falar das mulheres, né? Existem as mulheres lá na Arábia que se vestem de um jeito, né? Na Ásia, e as mulheres aqui no Brasil de outro jeito, mas nenhuma dessas mulheres é certa ou errada, segundo o relativismo cultural e segundo as pessoas que conseguem bem pensar. Bom, vamos para a dica. Pense na diversidade cultural da sua região. Você pode desenhar e recortar imagens de revistas e jornais. Eu também vou dar outro exemplo. Existem pessoas que gostam do rock e se vestem assim como pessoas roqueiras. Existem pessoas que gostam do funk e se vestem como pessoas funkeiras. Pessoal, é particular, principalmente o gosto. Então, não tem essa de o cara não tem cultura porque ele é roqueiro ou o cara não tem cultura porque ele é funkeiro. O que eu quero falar para vocês? Vamos pensar aqui no nosso contexto social e o que a gente sempre está vendo aí na rua. Então, são as vestimentas. A gente pode ver a diversidade cultural justamente nas vestimentas. Algumas influenciam, algumas não, né? Somos influenciados porque às vezes queremos se vestir de uma maneira igual ao outro ou muito parecida, tá certo? Então essa foi a nossa aula de expansão, né? O que a gente viu nessa aula? A questão do relativismo cultural, da antropologia, que vai estudar esse aspecto cultural, esse aspecto de diversidade cultural, tá? Eu quero que vocês coloquem a mão na massa aí, assistam a aula no YouTube, que eu vou
para passar o link para vocês. Por que eu não estou gravando, mas eu decidi não gravar no centro de mídias? Primeiro que a qualidade fica muito ruim, né? Pode ser por conta do meu notebook, né? Eu não estou conseguindo gravar na escola também. Então o áudio fica muito ruim. Então eu resolvi gravar para vocês essa aula no celular, né? E melhorou, tá certo? Então, lembrando que às 17 até 18h30 estarei na escola. Assistam esse vídeo se vocês puderem, é claro, o vídeo todo, né? Lembrando que vai contar a frequência. Vou disponibilizar a aula em PDF para vocês agora na nossa plataforma do Centro de Mídias, no nosso chat. Obrigado pela atenção e até mais, né? Daqui a pouco também teremos um encontro presencial. Hoje temos aula de itinerário com o mesmo tema. Muito obrigado e até a próxima.